Olá pessoal, para você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo e eu vou trazer aqui para vocês, né, mais uma resolução aí de um exercício, né, do livro do Halliday, volume 3, né, de eletromagnetismo, onde se deseja calcular aí o campo elétrico produzido por uma barra contendo aí uma carga distribuída, né. É um exercício muito clássico aí desse livro de física, e traz aí algumas dúvidas, né, por parte de alguns alunos na hora de desenvolver esse exercício. Então eu vou aqui tentar mostrar aí passo a passo como raciocinar na resolução desse exercício. Então a questão é a 32, né, do livro, e ela diz o seguinte, né, uma carga positiva Q, né, de 7,81 picocoulomb está distribuída uniformemente em uma barra fina isolante de comprimento L de 14,5 centímetros. Aí ele pede, determine, letra A, o módulo, e na letra B ele deseja saber a orientação, né, em relação ao semi-eixo X positivo, né, semi-eixo aqui X positivo, do campo elétrico produzido no ponto P, né, que é esse ponto aqui, situado na mediatriz da barra a uma distância R de 6 centímetros da barra, ou seja, esse ponto P, né, ele está situado aqui na mediatriz da barra, ou seja, no meio, né, no meio da barra aqui, né, a uma distância de 6 centímetros, né. Então, né, nos exercícios onde se deseja calcular o campo elétrico, né, próximo produzido, né, por cargas pontiformes, o cálculo ele é mais simples porque faz uma aplicação direta de fórmula. Nesse caso aqui, o que traz uma certa dificuldade é porque a carga elétrica aqui ela está distribuída, né? Você não tem como tratar aqui esse cenário como se fosse uma carga pontiforme, exceto algumas exceções que depois eu até posso comentar a respeito. Então, aqui não daria para pegar simplesmente, né, o valor dessa carga que foi dado e aplicar na fórmula lá direta, né, da definição de campo elétrico. Porque o campo elétrico nesse ponto, ele é um somatório de todas as contribuições de cada região dessa barra que tem uma quantidade de carga, né? Então, a quantidade de carga que está concentrada aqui nesse ponto vai produzir um campo elétrico aqui X. Outra carga, outro pedaço aqui que tiver carga elétrica, ele vai produzir um campo Y, né, que não vai ser mais o mesmo campo elétrico. Então, vai ser aí um somatório, né, de todas as contribuições, né, dos campos elétricos produzidos por cada parte aqui dessa barra, né, carregada. Então o primeiro passo, né, para se pensar aqui é descrever o campo elétrico no ponto P. Um dos artifícios, né, considerando o fato de que o ponto, né, onde se deseja calcular o campo elétrico se encontra no meio, né, está posicionado aí na mediatriz, né, da barra, né, então nós podemos aí partir do raciocínio de buscar uma simetria, né? Então, se tomarmos aqui, né, conforme esse desenho aqui, se tomarmos aqui uma carga incremental, né, dessa barra e a uma distância qualquer aqui, né, e pegar aqui a uma distância x aqui qualquer, né, vamos botar assim, com relação aqui ao centro, né, e pegar uma outra carga incremental de mesmas dimensões, né? Pegar uma parte com as mesmas dimensões que essa aqui, né? Uma mesma quantidade aqui, a uma mesma distância. Então podemos entender aqui, né, que se eu tenho aqui um pedaço, né, uma parte aqui dessa barra com mesmas dimensões que essa aqui, eu vou ter a mesma quantidade de concentração de carga nesse ponto, assim como nesse aqui. Então essa carga incremental vai ser igual. E considerando a mesma distância, então eu vou produzir aqui um mesmo campo, porém eles vão ter aí direções e sentidos diferentes. Porém, podemos entender que
Do ponto zero aqui até o extremo dessa barra, né, tendendo aqui para o lado positivo do eixo X, eu vou ter um campo elétrico também correspondente nesse outro lado, porque eles têm as mesmas dimensões, né? Eles têm a mesma distância, né? Tá no meio. Então, todas as cargas que tiverem o mesmo espaçamento, né? Se a gente for analisar assim, vai produzir também o mesmo campo aqui. Com isso, né? Com esse raciocínio, podemos aqui, né? Olhando aqui para essa, eu trazendo, né? Fazendo um zoom aqui desse ponto P aqui nessa figura. Perceba que as cargas, né, que estão em simetria, elas vão produzir campos elétricos iguais, né, em módulo, mas com direções e sentidos diferentes. E aí, decompondo, né, cada vetor campo elétrico desse, cada vetor incremental de campo elétrico produzido por cada carga incremental, decompondo eles aí em suas componentes, né, x e y, é possível perceber que as componentes, né, no eixo X de cada campo incremental, né, cada campo elétrico incremental produzido no ponto P, elas vão ter valores iguais, né, em módulo, porém sentidos contrários. Então, no somatório, né, na composição, né, que é o somatório de todas as componentes no eixo X, isso resultará em um campo elétrico, né, na componente X igual a zero. Por quê? Porque todas as contribuições, né, das cargas do lado esquerdo, né, vai produzir componentes desse campo elétrico no eixo X positivos. E todas as contribuições, né, das cargas do lado da barra à direita, ela vai produzir componentes no eixo X no sentido, na mesma direção do X, porém no sentido negativo. Então, quando fizer aqui a resultante, né, dessas componentes no eixo X, a resultante será igual a zero. Então, e aí percebemos que a resultante do campo elétrico no ponto P é apenas o somatório das componentes Y de cada campo elétrico incremental produzido por cada carga, cada carga, né, cada incremento de carga. Então, partimos do princípio que haverá apenas contribuição aí das componentes Y de cada incremento de campo elétrico. E como se trata aqui de campos produzidos, né, de componentes elétricas produzidas por uma metade da barra, então obviamente a outra metade produzirá a mesma quantidade de campo elétrico, né, de componentes, né, em Y do campo elétrico incremental, o que nos leva a simplificar o nosso cálculo, dizendo que o campo elétrico resultante será duas vezes, né, integral, né, que vai ser duas vezes o somatório, né, de todas as componentes Y do campo elétrico produzido, né, por cada incremento de área. E aí, partindo aí, saindo um pouco aí da parte de análise, né, dos conceitos físicos, né, e vetoriais, vamos aqui fazer algumas observações, né, para fazer algumas relações aqui para podermos modelar fazer uma modelagem matemática para poder calcular o que se pede, né. Então, trabalharemos aí o módulo, né, o módulo do campo elétrico incremental produzido por uma carga incremental, né, uma carga de Q, e considerando o fato aqui que eu tenho associado a essa carga um pedaço aqui dessa barra, né, que eu vou chamar aqui de dx, né. Então podemos aí inserir nesse cálculo, né, o conceito de distribuição linear de carga, né. Então, como o problema já define, né, o valor total, né, da carga que está concentrada, que está distribuída aqui nessa barra, temos que essa densidade linear de carga, que é representada aqui por essa letra lambda, ela é igual a carga por comprimento, né, da barra.
né? E como eu estou tratando aqui de um incremento de carga, então eu tenho que esse incremento de carga, né, aqui é uma constante, né, independente da quantidade de carga, isso aqui vai ser uma constante, né? Então meu incremento de carga que foi tomado aqui, né, para modelar a nossa equação, ele vai ser igual a esse incremento, essa densidade linear de carga vezes esse incremento de comprimento da barra, que é o meu dx. Então temos aqui, né, porque eu não sei quanto vale o dq, né, mas eu posso fazer aí, usar, né, substituir essa minha variável dq por essa constante aqui, densidade linear de carga, e um comprimento incremental da barra, que é dx. E aí, escrevendo, né, baseando-se aí na definição de campo elétrico, porém aqui a gente está olhando para um incremento do campo elétrico, né, uma contribuição de cada carga dq, temos aqui essa expressão, né, 1 sobre 4πy0 vezes a minha carga dq, dividido por r ao quadrado, né, que é a distância, né, que foi tomada aqui dessa carga dq até o ponto P, ao quadrado numa direção r, né, esse r aqui é um vetor unitário. Fazendo uma análise trigonométrica, né, temos aqui um triângulo retângulo, e podemos aqui relacionar, já que não temos esse valor, né, essa medida aqui dessa hipotenusa, podemos relacionar ela com algo que nós temos como conhecido, né, que é a altura aqui, né, esse cateto que é a distância entre a barra e o ponto, que é a distância r, e a distância que vai estar variando, que é a nossa variável, né, que nós vamos estar fazendo uma soma de todos os incrementos de carga de zero, né, até a extremidade da barra e depois multiplicando por 2. Então, fazendo isso, temos que r ao quadrado é igual a r ao quadrado, r ao quadrado mais x ao quadrado. E fazendo uma relação, né, que aqui existe aqui um ângulo, né, uma formação de um ângulo, considerando o fato de que, né, se olharmos aqui, a componente y é igual a quem? É igual ao cosseno do incremento, né, é o cosseno vezes, né, é o cosseno desse ângulo vezes o módulo do incremento de campo elétrico produzido por essa carga incremental. Então temos aqui a relação, né, temos aqui o cosseno desse ângulo que eu chamei de θ, que é R, né, aplicando as relações trigonométricas, chegamos a essa expressão. Agora, né, como já foi dito, né, que o campo elétrico no ponto P vai ser duas vezes, né, o valor, né, da componente y de cada campo elétrico incremental, né, na direção j positivo, né, que se trata de um vetor, né, aqui estou considerando que para cima é o lado positivo do eixo y, né, então ele é representado aqui por um vetor unitário que é representado pela letra j. E aí, fazendo a substituição aqui, né, o dE aqui, que é essa expressão, a gente coloca aqui o cosseno de θ, né. E aí, fazendo algumas substituições, né, eu não tenho o dq, e aí eu substituo dq pela a densidade linear de comprimento, né, vezes dx, e substituo aqui o cosseno de θ, né. Então, veja que nessa expressão, o que é que eu tenho de variável? Eu tenho uma carga variável e tenho um ângulo variável. Só que eu não tenho os valores dele, mas eu posso substituir por algo que eu posso chegar a um resultado, né? Então eu tenho aqui, né, a minha estrutura, né, para efetuar o cálculo, tendo apenas como variável o x, né, que é o comprimento ali, né, de cada incremento de carga. E aí, né, só que aqui é o que? É um campo elétrico incremental, então o que eu quero é o campo elétrico, né? Então eu faço a integral dessa expressão, né? Então eu tenho aqui, tiro o que é constante e mantenho apenas o que é variável. Lembrando que o meu limite de integração é de 0 a L sobre 2, né? Que é metade do comprimento da barra. Essa integral aqui, né, ela não é uma integral complicada, mas também ela não é tabelada, né? E aqui não dá para aplicar substituição, porque quando você faz aquela substituição de variável, você não encontra aqui a outra parte para ser substituída, né? Então
aplicando a técnica de substituição de variável aqui, você não vai conseguir calcular. E aplicando aquela outra técnica que é de integral por partes, né? Não é viável porque o cálculo vai ficar complicado, você vai ficar meio que andando em círculos, né? E você vai, em vez de simplificar a tua integral, você vai acabar aumentando mais ainda o grau de dificuldade. Então, o que é mais viável é você fazer a substituição usando relações trigonométricas, né? E aí, fazendo aí as devidas substituições trigonométricas, né, chegamos a essa expressão. Para quem não lembra, né, de como é que aplica as substituições trigonométricas, você traça lá o triângulo retângulo, né, onde você tem o x aqui, que é a sua variável, e você tem a sua constante r aqui. E pelas relações trigonométricas, você tem que o x é igual ao r vezes a tangente de θ. E a derivada de x, né, porque você precisa, né, encontrar quem é x, né, e consequentemente saber quem é a sua derivada. E aí, fazendo essa derivada de x, chegamos ao r sendo r vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Substituindo, né, na expressão, fazendo as substituições, né, o dx é substituído aqui por essa expressão. Dentro da raiz, né, substituímos aqui o x, que é r tangente de θ elevado ao quadrado. Lembrando que tudo isso aqui está sendo elevado ao cubo. Fazendo alguns desdobramentos, né, ainda não resolvendo a integral, mas fazendo alguns desdobramentos, né, assim, tentando simplificar mais a expressão, chegamos aqui nessa expressão. E esse termo aqui, 1 mais tangente ao quadrado de θ, né, lembrando lá da identidade trigonométrica, né, não vou aqui demonstrar como é que chega a isso aqui, mas caso haja necessidade, deixe aí nos comentários, mas isso pode ser encontrado facilmente em livros de matemática. Mas caso alguém queira, né, eu posso estar mostrando como é que chega nisso aqui. Então, da identidade trigonométrica, temos que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. E aí, simplificamos mais ainda a nossa expressão, né? Fazendo a simplificação aqui de r por r ao cubo, né? E como é uma constante, a gente pode tirar da integral. Resulta aqui nessa expressão, né? Secante ao quadrado, né, elevado a 3 meios, né, é igual a secante ao cubo. E fazendo essa operação, né, chegamos aqui ao inverso da secante. Lá da trigonometria, né, se sabe que o inverso do cosseno é igual a secante. Então, o inverso da secante é igual ao cosseno. Então, como aqui, né, resultaria no inverso da secante, né, porque quando você faz a simplificação aqui, vai dar 1 sobre secante de θ. Então, o inverso da secante é igual ao cosseno. Então, a integral do cosseno é mais fácil de se fazer do que tentar calcular aqui a integral dessa expressão. Então, é algo tabelado, né, e já tem valor imediato. Então, a integral do cosseno de θ dθ é igual ao seno de θ. Lembrando que nós não temos aí a questão do ângulo, né, como limite de integração. Porém, o seno, né, voltando lá no nosso triângulo, o seno de θ é igual a x, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é essa expressão aqui. E aí, por fim, né, temos que a integral dessa expressão aqui é igual a 1 sobre r ao quadrado vezes x dividido por raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado. Voltando para a nossa condição original, né, isso aqui foi um parêntese para resolver a integral. Então, voltando lá para a nossa origem, né, só que agora substituindo a parte que é integral pelo resultado dela, né, e multiplicando lá aquela parte constante e aplicando aqui os limites de integração, e fazendo algumas substituições, como aqui no caso o lambda, como nós não temos o valor da densidade linear dada de imediato, né, embora pode ser calculada, mas sabemos que esse lambda está associado à carga e o comprimento da barra, então podemos aqui substituir. E aplicamos aí o limite de integração, onde a expressão ficará dessa forma, né, e
distribuindo mais ainda, ficará assim, e por fim chega-se a essa expressão para o campo elétrico no ponto P. Então, o campo elétrico no ponto P, ele é definido aí por essa expressão, né? Diante disso aqui que nós temos, aplicamos aí os valores que são dados no problema. Então, lá no problema é dado o valor da carga, o comprimento L e a distância R. Fazendo essas substituições, temos aqui o módulo, né, como é pedido lá, o módulo do campo elétrico no ponto P, que é igual a 12 vezes 43, ou vezes não, desculpa, 12,43 Newton Coulomb. Se eu simplesmente aplicasse aqui como aqui é módulo, então não precisa disso, né? Mas só o fato de ter aqui essa representação aqui do vetor unitário J, isso já define aí qual é a orientação do campo elétrico em relação ao eixo X, né? Então aqui eu só quis deixar meio que descrito, né, o que foi feito. Então o campo elétrico é P, né, o campo elétrico no ponto P, ele está orientado sobre o eixo Y, né, ou seja, ele tem direção igual ao eixo Y, porém no sentido positivo, né, ele aponta para o sentido positivo. Ou pode-se dizer que o vetor campo elétrico faz 90 graus com o eixo X. Então tá aí essa resolução aí dessa questão, né, do livro do Halliday, né? É um livro muito utilizado aí nas graduações de engenharia elétrica, e espero ter contribuído aí para o entendimento de vocês, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Caso tenha um exercício aí similar que vocês tenham tentado fazer e não conseguiram, deixe aí também nos comentários, envie por e-mail e comentem, né? Se gostou, comente. Se tiver alguma crítica, comente. Dê o seu like aí, né? Se inscreva, você que não é inscrito no canal, para que a gente possa aí desenvolver mais aí o nosso canal. Então, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até uma próxima.